Bom estar de volta aqui com vocês. O gráfico de setores, todo mundo já deve ter visto, né? É uma figurinha quase carimbada para tudo quanto é lado aí, livros, né? Aqui eu separei, por exemplo, uma pesquisa, né? Suposta entre alguns esportes e ali o resultado, né? Da- E sem valores nenhum, né? Que serviria apenas para a gente fazer uma leitura, né? Por exemplo, futebol, né? Que é aqui o laranja, a gente percebe que ultrapassa, né? Se a gente traçar uma linha de diâmetro aqui, a gente percebe que é muito mais que a metade, né? Do, do pessoal lá da pesquisa optou pelo futebol, né? Como esporte favorito, preferido. Né? Em segundo lugar vem ali o basquete, né? Então serviria basicamente para você fazer alguma tomada de decisão, por exemplo, tá? Vamos supor que quem pediu isso aí foi o diretor da escola, né? E ele tem lá uma verba e ele quer investir na parte esportiva da escola e quer saber qual é a tendência ali, né? Então aqui ele poderia tomar uma decisão, por exemplo, que seria o melhor ele, né, investir essa verba, né, com equipamentos de futebol, né, bola, uniforme, né, de repente investir lá um outro pouquinho no basquete, né? Agora não vai adiantar, por exemplo, ele encher, né, a escola lá com mesas de ping-pong, né? Que aquilo vai ficar lá mofando, né? Porque não agrada a maioria dos alunos, ok? Aí eu separei depois aqui um outro gráfico, né? Que é o mesmo que está aqui, só que com os valores, né? Numéricos aqui, né? E a gente vai destacar agora uma coisa que, por que a gente evita, né, de usar esse gráfico? A gente evita de usar porque ele é limitado a uma certa quantidade, né? Não pode ter muita informação, fica ali na base de 3, 4 a 5, tá? No máximo talvez 6 já fique saturado, tá? De itens, né, que você pode destacar aqui, né? E depois começa atrapalhar com problema de cores, problema de ter que estar achurando, então fica uma canseira danada se usar esse gráfico, a gente, como eu disse, a gente acaba evitando, né? Tem também a versão desse tipo de gráfico, né? A gente acha nesses editores aí de planilhas, né? O Excel, então Google Planilhas, né? A gente tem lá a opção de fazer o mesmo tipo de gráfico de uma forma assim mais em 3D, né, para dar um efeito mais visual, mas aí é irrelevante, né? Mesmo assim não vai te adiantar, você vai ficar limitado a uma certa quantidade, né? Ali no máximo aqui eu usei 5 informações, ok? Bom, então aqui eu botei mais um exemplo, que seria lá uma suposta, né, fictícia pesquisa de intenção de votos para 10 candidatos à presidência, né, por exemplo. Então dá uma olhada aqui esses 10 itens, né? Que bagunça que isso aqui fica, né? Essa parte daqui não dá para você perceber o que está acontecendo. O próprio programa lá do Excel, né, que eu utilizei, ele vai aqui começar a repetir cor. Então esse azul aqui é o mesmo azul que está aqui. Então o gráfico não, não teria como você utilizar porque ele vai, né, atrapalhar mais do que ajudar. Tá? Então, a gente pode, no caso, fazer algumas opções. Uma delas é a gente usar aquele gráfico, né? Que seria o mesmo que está aqui, que eu só transpassei para o lado de cá, as mesmas informações, né? E aquele outro gráfico que a gente estudou numa semana passada aí, né? Sobre aquele caso lá da Covid, não sei se vocês estão lembrados, né? E aqui é as mesmas é, os mesmos dados aqui foram, né, só transportados para cá. Então, se você tiver que utilizar algum Iqueira, utilizar nesse formato, tá, acho legal, dá um visual legal, etc. E tal, o melhor é optar por esse tipo, né, que pelo menos fala muito mais do que essa bagunça que fica aqui, né? Aqui eu deixei sorte de letras, mas você pode, né, a pessoa pode também acrescentar, editar lá e colocar aqui, né, o João, o Eduardo, tá? E colocar até em seguida qual é o valor, né, de, de, de votos que ele teria, ou de porcentagem, para informar mais, se for uma coisa que você queira passar dados. Ou então
Se for só para verificar como é que está a tendência, o que está acontecendo, quem é o favorito, como é que estão os outros aqui, não precisaria botar informação, né? Só os nomes dos candidatos, né? Seria suficiente. Então, perceba que esse aqui é o mesmo que está aqui e fala muito mais claro, né, do que isso aqui, tá? Então, isso aqui a gente vai procurar evitar, né, sempre que puder, evitar esse tipo de gráfico de setores, tá bom? Bom, depois, em seguida, eu peguei um outro gráfico, tá? Com ali uma pesquisa com uma amostra de 60 pessoas, por exemplo, tá? Não anotei aqui o título porque é relevante aqui, tá? Mas é importante depois a gente acostumar sempre a colocar um título, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, foi feita uma pesquisa sobre o tipo de filme favorito, né? Se é aventura, né? Esses filmes de super-heróis, comédia, romance, ou então clássicos de cinema, né? Como o Poderoso Chefão e aquela turma mais antiga ali. Então deu esse resultado, né? 30 pessoas, né? Preferiram aventura, né? 20 pessoas preferiram comédia e por aí vai, né? Ok? Então aqui a gente percebe até pelo próprio tamanho, né? Se a gente for forçar a barra e quiser mesmo utilizar aqui esse tipo de gráfico, a gente pode perceber, né, que praticamente metade, né, se analisar o diâmetro aqui da figura, né, da, da circunferência, a gente vai perceber que metade, né, mesmo que tivesse um número, a gente poderia dizer que ali metade das pessoas estão preferindo filmes de aventura, né? Ok? E é como se fosse mesmo ali um pedaço de pizza, né, que você estivesse comendo, né, por exemplo. Então, quem comeu essa parte azul comeu muito mais do que a parte laranja, né, que comeu por sua vez mais do que a cinza, e quem pegou esse pedaço aqui passou um pouquinho de fome, coitado, né? Bom, mesmo que não tivesse um número, a gente poderia, né, dizer o que está acontecendo, qual é o melhor, qual é o favorito, qual é o pior e coisa que o valha. E a gente poderia pegar esse gráfico aqui, tá? Em lugar de utilizar o gráfico de setores, né, a gente pode substituir por qualquer outro tipo de gráfico, né, sem perder ali as informações. Né? Por exemplo, aqui eu posso utilizar um gráfico de colunas, tá? Que as informações que estão aqui são as mesmas que estão aqui, e esse gráfico é mais fácil de você ler. Se você precisar acrescentar mais colunas, não fica tão, né, difícil de você perceber ali, tá? Não fica tão poluído quanto fica se você colocar ali, por exemplo, 10 tipos de informações aqui, tá? Ou então optar também por aquele que eu falei anteriormente, né, que é o conhecido gráfico de árvores, né, tá? Que vai também fazer a mesma gráfico de árvore, perdão, tá? Que vai ficar a mesma coisa que as mesmas informações que estão nesse gráfico de setores, né, são as mesmas que estão reproduzidas nesses dois tipos aqui. Então, se tiver que optar entre utilizar isso daqui, melhor é a gente deixar isso de lado, tá? E utilizar um outro qualquer que vai ter o mesmo efeito, a mesma informação e fica menos poluído, tá? Caso tenha muita informação. Se for ali 3 ou 4, até 5, e você fizer questão, não é proibido, tá? Só que no geral a galera aí desaconselha, ou seja, não aconselha que a gente utilize esse gráfico, tá? Apesar de aparecer muito, né, em jornais e alguns livros, inclusive, a gente não utiliza, ok? Bom, então depois a gente vai ver aqui agora os chamados gráficos pictóricos, né, ou pictogramas, que são aqueles gráficos que são os mesmos que a gente já estudou, né? Aqui um gráfico de linha, né? Um gráfico de barras, que é o mesmo do colunas, né? Só que deitado, né? Aqui um gráfico de colunas, né? Esse gráfico é o mesmo tipo desse gráfico aqui de barras, e a única coisa que é feita é que o cara dá ali uma, um efeito visual, né? Para destacar, para chamar atenção, tá? Uma arte final bem feita. Aqui, por exemplo, como fala de dinheiro, né? Aí o rapaz lá que bolou esse gráfico, né, utilizou uma nota, né, e aqui ficou parecendo que é um tobogã, né, que está caindo, né, e depois no finalzinho dá uma subida, tá? Exatamente porque se fala de dinheiro, de economia, tá? Então o cara aproveitou e fez isso aqui para chamar atenção, tá? Que é uma revista, então fica legal, fica bonito de fazer, né? São gráficos bem bonitos. Esses aqui eu peguei na internet,
Se vocês quiserem, pode dar uma pesquisada em gráficos pictóricos, que tem uma série lá, tá? E cada um mais bonito que o outro, ok? E bem bolado. Aqui um de sorvete, né? Que o consumo de sorvete em determinados países, lá no calor, né? No verão, né? E ali utilizou uma pazinha, né? Aquela pazinha de comer o, o sorvete, como no lugar daquelas barras ou da coluna, para ficar dentro do assunto falado aqui, né? Esse aqui é bem bonitinho, eu adoro esse tipo de gráfico, tá? E esse site aqui também, né? Matpay, Matimage, né? Blogspot é muito bonitinho, tá? Tem umas figuras bem interessantes lá, tá bom? Quiser visitar, seria interessante vocês verem. Então aqui no caso é bem mais infantil, mas não deixa de ser bonito pra caramba, né? É o mesmo gráfico de colunas, né? Só que aqui no caso, pelo tamanho, né, da figura do lápis, né? Pelo tamanho, pela espessura, a gente já destaca, né? Quem é a preferência, mesmo que não tivesse anotado aqui os valores, a gente já poderia deduzir, né, que o azul é o preferido das criancinhas lá, né? Depois eles gostam do vermelho, né? É, o preto, né? Então, no caso, fica bem interessante porque usa uma coisa visual, chama a atenção no caso da criança, né? De verificar, de olhar com mais cuidado do que uma coisa, né? Só um gráfico de barras, que seria, nesse caso, uma coisa bem mais assim para a nossa idade, para a idade de vocês que já são adolescentes. Né? Então isso aqui chama mesmo a atenção da criançada e é interessante. Aqui um gráfico, né, onde utiliza ali uma produção de veículos, né? Então como está falando em carros, né, em indústria, né, de automóveis, ele aproveita e faz ali uma figurinha de um carrinho, né? Então cada carrinho desse significa 10 mil, né? Então aqui a gente teria em 2005 40 mil, né? E por aí fora, né? Então, se eu não me engano, caiu no Enem uma questão parecida com essa, se não foi exatamente essa, não tenho certeza, tá? Mas a pergunta era para saber quantos carros, né, foram produzidos, tá? Né, nesses 4 anos aqui, tá? De 2004 a 2007. Então era só verificar tudo, fazer a somatória, né? Bom, a seguir a gente vai ver uma questão, só para dar uma pensada e finalizar o tema, que na próxima página aqui eu vou apresentar 6 modelos de gráficos que falam da mesma coisa, tá? Sobre vendas lá de uma determinada loja, tá? Vocês vão depois enviar para mim lá no Google Sala de Aula, tá? Essas duas respostas aqui, tá? Então é um relatório de vendas e você vai escolher 2 modelos que você poderia utilizar, né? Que seria ideal, e vai escolher também 2 que você jamais utilizaria para esse relatório, tá? Só lembrando que os gráficos se referem a essa determinada situação, tá? Não quer dizer que em outra situação você poderia utilizar algum que não usou, tá? Ou vice-versa. Tá legal? Bom, vamos seguir então. Só para relembrar ali a tela anterior, ok? É a mesma informação. Tudo que está num, está no outro também, de alguma maneira. Certo? Então vocês vão escolher desses 6, 2 que vocês poderiam chegar lá no pé da página do relatório e colar lá. Ok? 2 que vocês possam utilizar. E vão escolher 2 que vocês não usariam, mas nem a pau, tá? Ou seja, descarta 2 aqui e não usa. Tá? Aí depois vocês vão completar responder isso lá não aqui, mas lá no documento, lá em PDF que eu vou mandar para vocês, tá? Nesse mesmo dia que eu postar o vídeo, ok? Bom, é isso aí, a gente encerra a série, tá? O último episódio dessa premiadíssima série, né? Um abraço a todos e tudo de bom.